Olá, irmão. Seja muito bem-vindo à Teós, sua escola de teologia. Nós estamos no segundo módulo, Introdução ao Antigo Testamento, e vamos, com a graça de Deus, para a segunda aula. Eu quero iniciar fazendo a apresentação de mais um livro. Na aula passada, nós apresentamos o livro Merece Confiança, o Antigo Testamento. Na aula de hoje, o livro apresentado é este, Introdução ao Antigo Testamento. Dos anexos, nós vamos disponibilizar o livro da semana passada e este aqui. E aí você terá mais informações sobre os autores e também sobre a editora. Ok? Formação do Antigo Testamento. Para falar deste assunto, se faz necessário oferecer algumas informações muito importantes sobre revelação e inspiração. Isso é imperativo porque se o nosso conceito, se o nosso conhecimento sobre esses temas não estiver devidamente consolidado, o nosso conhecimento, a nossa fala sobre a formação do Antigo Testamento ficará drasticamente comprometida. Então, uma vez consolidado e fixado na mente o ensino sobre revelação e inspiração, nós temos como tratar de forma fundamentada, abalizada sobre a formação do Antigo Testamento. Então, na aula de hoje, como introdução, nós vamos relembrar conceitos vistos no módulo passado, doutrina da Escritura. E aí nós vamos conversar a fim de relembrar assuntos com respeito à revelação e também à inspiração. Falando sobre revelação, a gente já sabe que em teologia o termo revelação faz referência ao ato exclusivo de Deus se fazer conhecer do homem. Sem a revelação de Deus, seria eternamente impossível. Deus se tornaria totalmente obscuro do homem. Por quê? Porque a natureza de Deus, ela é tão diferente da natureza dos homens que os homens jamais conseguiriam descobrir qualquer coisa de Deus por si mesmos. Ora, irmão, o cristianismo não está baseado em filosofia especulativa. O cristianismo, ele subsiste como fé revelada. A afirmação fundamental da fé cristã vai declarar que a verdade que nós abraçamos e confessamos veio até nós da parte de Deus. Nós não podemos vê-lo com os nossos próprios olhos, mas nós podemos conhecê-lo por meio da revelação. Por meio da revelação, ele removeu o véu que o ocultava de nós. Aleluia! Sobre revelação, existem 4 verdades que nós temos que saber e reter. E de forma resumida, nós vamos relembrar estas verdades aprofundando algumas coisas que nós dissemos no módulo passado. A primeira é que na teologia a gente faz distinção entre a revelação geral e revelação especial. A Escritura, quando fala sobre revelação, ela diz que Deus é a fonte de toda a verdade. Não somente a verdade religiosa, mas toda a verdade é verdade e ela depende da obra da revelação de Deus. O princípio ensinado por Agostinho e depois por Tomás de Aquino é que, como criaturas, nós não poderíamos saber coisa alguma se não fosse pelo fato de que Deus tornou o conhecimento possível para nós. A revelação pessoal de Deus, em toda a verdade, é chamada de revelação geral pela teologia ou revelação natural. Essa revelação, ela é chamada de geral ou natural por 2 motivos específicos. O primeiro é porque a revelação divina geral, ela está disponível a todos os seres humanos, em todas as partes do mundo. Nessa revelação, o mundo inteiro é a audiência de Deus. A auto-revelação divina é manifestada a todo ser humano, por isso que é geral. O segundo motivo
pelo qual é chamada de revelação geral, é porque o seu conteúdo é de um tipo genérico que proporciona um conhecimento comum da parte de Deus. Vale salientar que existe a revelação geral direta e a revelação geral indireta. A revelação geral, chamada de direta, ela manifesta-se na natureza. Por isso que essa revelação, ela é também conhecida como revelação natural, porque vem da natureza. No linguajar teológico, a expressão revelação natural é sinônimo de revelação geral, porque a revelação geral vem até nós por meio da natureza. A criação é um instrumento pelo qual Deus se revela a si mesmo de forma ativa. A natureza não é independente de Deus, pelo contrário, Deus transmite conhecimento de si mesmo por meio do mundo. Qualquer pessoa que tenha visão física, ela pode andar pelo teatro da natureza e perceber a glória de Deus por meio das estrelas, da luz, do sol. Todavia, os que são cegos fisicamente não estão excluídos. Por quê? Porque a Bíblia também vai falar de um conhecimento de Deus plantado na alma do homem. E aí nós temos aquilo que a teologia vai chamar de revelação geral indireta. Calvino vai chamar isso de sensus divinitatis, ou senso do divino. É um discernimento de Deus plantado na alma do homem pelo próprio Deus. Este discernimento é manifestado em nossa consciência, em nosso conhecimento da lei de Deus. Deus dá ao homem esta consciência por meio da qual se revela interiormente. Deus concede a todos os homens um senso de certo e de errado. Isso é o que Calvino chamava de sensus divinitatis. Por isso, até as pessoas que nascem cegas têm conhecimento interior de Deus. Em resumo, nós podemos afirmar que o termo revelação geral significa que toda pessoa debaixo do céu está exposta a essa revelação de Deus. Milhões de pessoas que nunca viram a Bíblia Sagrada, nunca a leram, nunca ouviram uma pregação do Evangelho. No entanto, essas pessoas têm vivido, têm transitado no teatro da natureza, onde Deus, de uma forma real, poderosa, manifesta-se a si mesmo. Por esta razão, em sua carta aos Romanos, Paulo vai afirmar que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Além desta revelação geral, existe a revelação especial, que nem todo mundo tem a oportunidade de recebê-la. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. A revelação especial nos fala da encarnação, nos fala da cruz, da morte, da ressurreição de Jesus. Esse tipo de conhecimento não pode ser adquirido por meio de um estudo da natureza. Olhando para as estrelas, não há como perceber, não há nenhum detalhe sobre a obra de Deus na história da redenção, como a expiação, a ressurreição de Jesus. Uma pessoa não pode estudar o pôr do sol e ver os céus declarando o plano da salvação de Deus. Para que a pessoa receba esse tipo de revelação, ele necessita ir à Bíblia. Precisa da Bíblia, porque a Bíblia é a fonte da revelação especial de Deus. A natureza é a fonte da revelação geral. A Bíblia é a fonte da revelação especial. Somente aqueles que têm acesso à Bíblia recebem essa revelação através de uma ação poderosa do Espírito Santo no coração. Em resumo, a revelação especial é o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem caído. Como introdução,
A segunda verdade que a gente precisa saber sobre revelação diz respeito ao propósito. Quando a gente lê o Salmo 19, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, a gente tem como perceber que a finalidade única da revelação geral ou natural é tornar bastante clara a existência de Deus. Através da natureza, Deus se revela como Deus Criador. E a partir dessa revelação, o homem percebe que há um Deus, que há um Senhor, que há um ser superior, que cria, que governa todas as coisas. Nós jamais devemos esquecer que a revelação geral, ela não tem propósito redentor. A finalidade dela é tão somente revelar a existência de Deus. No entanto, a finalidade da revelação especial é salvífica. O objetivo da revelação especial é apresentar o movimento de Deus em direção ao homem, dando-se a conhecer, revelando seu plano redentor com a finalidade de restaurá-lo. Então, revelação especial pode ser definida como o ato divino pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem caído. A revelação especial, ela se concentra na demonstração do plano redentor de Deus. Repetimos, a Bíblia é o registro desta revelação especial. A terceira verdade sobre revelação tem a ver com a progressividade, um assunto muito importante que nós jamais temos como esquecer. Por quê? Porque um aspecto muito importante da revelação especial é que ela é progressiva. O que se quer dizer com isto é que tudo que está escrito na Bíblia não foi revelado, não foi registrado em um único dia, mas progressivamente Deus usou diversas pessoas em diversas épocas, em contextos diferentes, para registrar aquilo que a gente encontra na Bíblia. Ao longo da história, Deus foi oferecendo cada vez mais conhecimento de si mesmo aos homens. Disto decorre que é preciso entender o significado como um todo, em toda a Bíblia, entendendo que muitas coisas que a princípio não estão claras, depois, ao longo da leitura, do estudo, porque a revelação é progressiva, isso que aqui eu não consegui entender perfeitamente, ao longo do estudo, isso me será aclarado. Ok? A quarta e última verdade sobre revelação faz alusão às formas. Mesmo antes da Bíblia ter sido escrita, Deus já se revelava de forma especial para o seu povo. Dois modos bastante usados por Deus na antiguidade foram a teofania e a profecia. No módulo Doutrina das Escrituras, nós falamos sobre este assunto, teofania, mas aqui a gente vai ampliar, aprofundar um pouco mais este tema. A palavra teofania vem das palavras gregas theos, que significa Deus, e phaneros, que significa manifestação. Portanto, uma teofania era uma manifestação visível do Deus invisível. A revelação por meio de teofanias no Antigo Testamento é um dos aspectos mais marcantes da manifestação de Deus na história de Israel. As teofanias muitas vezes são acompanhadas de elementos naturais impressionantes como fogo, nuvem, trovões, terremotos. Talvez a teofania mais bem conhecida do Antigo Testamento seja a sarça ardente, na qual Moisés se deparou lá no deserto de Midian. Moisés viu a sarça em fogo, mas as chamas não consumiam a sarça. A Escritura afirma que Moisés se aproxima e, do meio da sarça, Deus fala audivelmente com Moisés. Portanto,
A sarça era uma manifestação visível do Deus invisível. A coluna de nuvem e a coluna de fogo que conduziram o povo de Israel por sua peregrinação no deserto depois do Êxodo eram também manifestações visíveis desse Deus invisível. Outras teofanias ocorreram em formas humana e tangível. Deus assumiu aparência ou corpo humano em caráter temporário, sem dúvida. Dois dos exemplos mais conhecidos são a ocasião em que o Senhor visitou Abraão como se fosse um viajante e a vez em que Jacó lutou com um homem. Porém, Deus, aos poucos, ele foi utilizando outras formas de se revelar. Por isso, hoje em dia, Deus não aparece para alguém para se manifestar ou falar através de teofanias. Além de as teofanias do Antigo Testamento ter como finalidade tornar a vontade de Deus conhecida em determinado contexto, elas também possuíam um significado muito mais amplo, muito mais profundo. Elas apontavam para um propósito redentor e para uma esperança escatológica. A realidade das teofanias do Antigo Testamento encontra o seu pleno cumprimento, a sua forma final na bênção da vinda do Filho de Deus ao mundo. Então, escute, irmão, cada uma das teofanias em forma humana registradas no Antigo Testamento prefigurava o milagre da encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, aleluia. Portanto, Cristo é a teofania permanente. Nele está a consumação de toda a revelação de Deus aos homens. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. A escritura de João, capítulo 1, versículo 18, vai afirmar que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido, aleluia. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, vai afirmar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, vai declarar que Cristo é o resplendor da glória de Deus, é a expressa imagem da sua pessoa. E, por fim, o próprio Cristo, ele de forma enfática vai proclamar: quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Portanto, não há mais qualquer necessidade de que ocorram novas teofanias como aquelas que o Antigo Testamento registra. Os crentes do Antigo Testamento viveram um período em que eles criam no Salvador prometido que haveria de vir. Porque criam nisso, eles tinham pequenos vislumbres do cumprimento dessa promessa através das teofanias. Todavia, hoje, irmão, nós vivemos num período em que cremos no Salvador que já veio graciosamente. Nós desfrutamos de um estágio superior da revelação de Deus nessa história da redenção. Então, nós podemos enxergar a promessa divina já cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Na escritura de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, a Bíblia vai deixar claro que, após a morte de Moisés, a teofania ela não seria mais a forma, por assim dizer, oficial de revelação. Depois de Moisés, aos poucos, Deus foi utilizando outras formas de se revelar. E aí nós chegamos na profecia. A partir de Moisés, Deus passou a usar de forma mais ampla uma nova forma de revelação. Ele começou a se revelar através da profecia. A revelação por meio da profecia é uma forma mais indireta de revelação. O profeta recebia algo da parte de Deus, porém em forma de sonhos ou de visão. Era responsabilidade do profeta transmitir ao povo
aquilo que ele viu, aquilo que ele foi comunicado por Deus através do sonho ou da visão. Por ser uma forma indireta de revelação, sempre havia o risco de falsificação. Por esta razão, Deus instituiu testes para confirmar o profeta e a sua profecia. De acordo com Deuteronômio capítulos 13 e 18, eram basicamente dois testes: o da veracidade do fato profetizado e o da conformidade com a palavra escrita. O tempo predominante dos profetas se estende desde a morte de Moisés até João Batista, que, segundo palavras do próprio Jesus, deve ser visto como o último profeta do Antigo Testamento. A função básica do profeta era ser porta-voz de Deus ao povo. Por isso, usualmente, o profeta começava a sua mensagem com a seguinte sentença: assim diz o Senhor. Isso indica que o próprio Deus colocava as suas palavras na boca do profeta. Um detalhe que não pode ser desprezado é o caráter orgânico da recepção e da entrega da mensagem profética. Os profetas normalmente não falavam em transe, mas usavam seus próprios recursos, suas qualidades, seus talentos para transmitir a mensagem de Deus. A mensagem era, de certo modo, acomodada à personalidade do profeta. No início da aula, nós afirmamos que, para falar sobre a formação do Antigo Testamento, era necessário oferecer algumas informações importantes sobre dois assuntos: revelação e inspiração. Por que isso é importante? Porque o conceito consolidado sobre esses temas vai facilitar a nossa compreensão quando a gente conversa sobre a formação do Antigo Testamento. Sem a consolidação desses conceitos, a nossa fala, o nosso estudo sobre este assunto, formação do Antigo Testamento, ficará drasticamente comprometida. Nós conversamos um pouco sobre revelação como introdução. Vamos agora falar um pouco sobre inspiração. Quanto à inspiração, a gente tem que saber que Deus se revelou de várias formas, como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Todavia, houve um processo pelo qual esta revelação foi registrada, ou seja, escrita e preservada nas páginas da Bíblia Sagrada. Esse registro é o que recebeu o nome que a gente chama de inspiração. Deus se revelou e o registro dessa revelação é chamada de inspiração. Na revelação, há o momento do ato propriamente dito em que Deus revelou algo de si mesmo. Esse ato foi uma tarefa exclusiva de Deus. E a inspiração foi o momento de registrar essa revelação através de homens inspirados por Deus. Portanto, o registro da revelação foi uma tarefa divina e também humana. Então, nós podemos definir inspiração como sendo a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina. Além disso, a inspiração moveu esses escritores a transcrever a mensagem divina com exatidão, impedindo-os de cometerem erros e omissões. Porque foi inspirada, essa mensagem recebeu autoridade divina e, além de divina, infalível, o que garantiu a exata transferência da verdade revelada de Deus para uma linguagem humana inteligível. Em resumo, sobre inspiração, 3 verdades precisam ser guardadas. Primeira, ela é a influência divina sobre os escritores da Bíblia. Segunda, a inspiração não permitiu aos escritores da Bíblia cometerem qualquer espécie de erro doutrinário.
Terceira verdade que deve ser guardada: a inspiração fez com que os escritores da Bíblia registrassem com toda fidelidade os eventos revelatórios de Deus. Aleluia. E aí, tendo refrescado a nossa memória sobre os conceitos de revelação e inspiração, nós estamos agora prontos para estudar sobre a formação do Antigo Testamento. Glória a Deus. Irmão, você já parou para pensar como foi o processo até que todos os livros do Antigo Testamento estivessem unidos como nós o temos hoje? Já pensou sobre isso? Essa é uma questão muito importante. A resposta deste questionamento só pode ser obtida através do estudo sobre a formação do Antigo Testamento. Estudando sobre este importante assunto, a gente tem como perceber Deus agindo de uma forma providencial, guardando a sua palavra. Então, a partir de agora, nós vamos estudar como foi o processo extremamente laborioso, metódico de unificação dos livros do Antigo Testamento. Nós veremos como esses livros foram organizados, reunidos e preservados no cânon sagrado. Deus, com a sua mão poderosíssima, ele guiou os homens piedosos, sábios daquela época para esse trabalho totalmente santo. Então, a partir de agora, a gente vai conversar um pouco sobre a formação do Antigo Testamento, destacando alguns pontos bastante importantes. E o primeiro ponto que eu quero destacar vai falar sobre o registro da revelação no Antigo Testamento. Há um consenso entre os eruditos judeus e cristãos de que a autoria do Pentateuco é mosaica. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros. A própria evidência interna do Pentateuco aponta para a autoria de Moisés, exceto o relato da sua própria morte, que possivelmente foi registrado por Josué ou por alguém próximo a Moisés. Moisés registra a revelação e no ato do registro é perfeitamente possível que alguns fatores tenham contribuído. Porém, isso não anula nem torna desnecessária a atuação divina. Os fatores principais que podem ter contribuído para o registro da revelação, especialmente nos registros posteriores aos eventos, foram a tradição oral e a tradição escrita. No nosso módulo de doutrina das Escrituras, nós falamos um pouco sobre isso. A tradição oral, ela foi muitas vezes uma intermediária entre os eventos antigos e o registro inspirado. A tradição oral teve um papel muito importante antes da invenção da escrita. Histórias que passavam de pai para filho podiam conduzir as gerações subsequentes a momentos muito importantes da revelação de Deus. É provável, repito a palavra, é provável que Adão tenha transmitido coisas que havia recebido diretamente de Deus a seus filhos, e esses às gerações seguintes. Desta forma, o conhecimento a respeito do jardim do Éden, da expulsão do jardim, fatos com respeito à Torre de Babel, do dilúvio e de outros acontecimentos, talvez tenham sido transmitidos de pai para filho, utilizando a tradição oral. Provavelmente, repito mais uma vez a palavra, provavelmente, através da tradição oral, essas histórias chegaram até Moisés, que escreveu o Pentateuco. Todavia, irmão, é preciso deixar bem claro que isso não significa que Moisés e os outros escritores do Antigo Testamento fizeram os seus registros sobre a base exclusiva dessas tradições. Tanto a oral como também a escrita, é possível que essas tradições tenham colaborado. Todavia, ao escrever o livro de Gênesis,
foi a inspiração divina que garantiu que Moisés registrasse a pura e exclusiva verdade divina, a inspiração. No último livro do Pentateuco, Deuteronômio, Moisés ordena aos levitas que guardassem os livros que ele escreveu na Arca da Aliança. É evidente que o mesmo aconteceu com os escritos de Josué, onde os eventos ali registrados no livro da lei estavam na arca. Os 10 mandamentos escritos em tábua de pedra e que eram a constituição de Israel foram guardados em uma arca. De acordo com Êxodo 20, os estatutos foram registrados no livro do pacto e guardados. Segundo Deuteronômio, o livro da lei escrito por Moisés era colocado ao lado da arca. Esta coleção se juntou a esta coleção os escritos de Josué. Mais tarde, o profeta Samuel, ele escreve a lei do reino e a depositou diante do Senhor. A escritura de 2 Reis, quando vai falar de um grande reavivamento que mais tarde aconteceu na nação de Israel, vai relatar que no tempo do rei Josias, o livro da lei foi encontrado no templo e reconhecido pelo rei. Esse livro que estava perdido e foi encontrado foi reconhecido pelos sacerdotes, pelo povo, pelas autoridades e pelos anciãos. Digno de nota é o fato de que não se admitiu no cânon hebraico nenhum dos escritos apócrifos desde os dias de Esdras e Malaquias, lá no 5º século antes de Cristo. O cânon completo da escritura hebraica tem sido guardado e protegido contra a inclusão de qualquer escritos de natureza duvidosa. Os copistas de manuscritos chamados de soferins, mais tarde sucedido pelos massoretas, eles exerciam um cuidado escrupuloso ao ponto de trocarem de roupa, trocarem de instrumentos de escrita para escrever o nome de Deus. Tamanha reverência. Originalmente, as escrituras hebraicas foram escritas sem vogais, sem pontuação, sem a nossa atual divisão em capítulos e versículos. Na segunda metade do primeiro milênio depois de Cristo, entre os séculos 5 e 10, os massoretas, que também eram copistas bíblicos muito cuidadosos, eles estabeleceram um sistema de sinais vocálicos e de acentos para ajudar na leitura e também na pronúncia. Sobre a formação do Antigo Testamento, eu quero destacar um segundo ponto. Quando o cânon do Antigo Testamento se estabeleceu? A lista de livros do Antigo Testamento muitas vezes leva a um questionamento. Como foi decidido que um determinado livro deve ser reconhecido como palavra de Deus? A resposta a essa pergunta diz respeito à formação do cânon. E em nossa aula diz respeito à formação do cânon do Antigo Testamento. E quando o assunto é esse, irmão, não é nada fácil estudar a formação do cânon do Antigo Testamento. Por quê? Porque isso aconteceu há bastante tempo. No entanto, os estudiosos afirmam que quando os livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos, esses livros foram sendo naturalmente recebidos pela comunidade da aliança como a genuína palavra de Deus. À medida que o livro ia sendo escrito, esse livro ia recebendo o reconhecimento do povo. Então, antes mesmo que o cânon do Antigo Testamento fosse oficialmente fechado, os livros escritos já eram considerados sagrados pelos israelitas. Por exemplo, no tempo dos juízes de Israel, a escritura do Pentateuco já era recebida como palavra de Deus. No tempo dos profetas, à medida que as suas profecias
iam sendo escrituradas eram recebidas e aceitas também como palavra de Deus. Isso vai indicar que os livros do cânon do Antigo Testamento sempre possuíram um caráter autoidentificador, que tecnicamente é chamado de canonicidade, que é a autoridade inata do livro. O livro do Antigo Testamento sempre teve esta característica de canonicidade, autoidentificador. Da mesma forma como o Espírito Santo inspirou a Bíblia, ele também operou de uma forma poderosa no coração do povo de Deus para que a Escritura fosse reconhecida como autoridade legítima sobre a qual os crentes devem se submeter. Aleluia. Os eruditos chamam o livro do profeta Malaquias de selo dos profetas. Eles fazem essa alusão porque Malaquias foi o último profeta a falar e os seus escritos foram os últimos a serem coletados. Após Malaquias, o ofício profético cessou em Israel por algum tempo. E esse ofício só vai reaparecer no Novo Testamento com João Batista, identificado por Jesus como o último dos profetas no estilo do Antigo Testamento. Então, o fato é que após Malaquias, não existe mais o registro de algum livro. Após Malaquias, não há mais nenhum conhecimento do registro de qualquer outra profecia que tenha se tornado canônica, que tenha sido aceita e recebida pela comunidade judaica como palavra de Deus. Parou em Malaquias. O historiador judeu Flávio Josefo vai afirmar que, depois da época de Malaquias, o ofício profético havia cessado e, portanto, diz Flávio Josefo, não havia mais novas revelações ao povo de Israel. E nenhum outro livro foi acrescentado aos que já estavam inclusos. Por volta do ano 450 a.C., Esdras, ele volta do cativeiro babilônico e, segundo a tradição judaica, sob a liderança de Esdras, os sacerdotes, os oficiais da grande sinagoga, eles compilaram os livros do Antigo Testamento e aí organizaram o cânon. É importante saber que Esdras e os sacerdotes não decidiram quais livros iriam compor o cânon. Não foi esta a tarefa. Ele simplesmente reconheceu os livros que já haviam sido inspirados por Deus. Então, quando Esdras volta do cativeiro, ele, juntamente com outros sacerdotes, apenas homologaram, reconheceram, juntaram os livros que já eram canônicos. Quando Esdras juntou os livros canônicos, ele os organizou em duas categorias, lei e profetas. Os livros marcados com a categoria de lei faziam referência aos 5 livros que foram escritos por Moisés. Na categoria de profetas estavam inclusos todos os demais livros. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, há o registro de que o Senhor Jesus disse que não veio abolir a lei. Ele não veio abolir os profetas. Isso faz referência à organização dos livros que havia sido feita por Esdras, lei e profetas. No 3º século antes de Cristo, já sabemos, foi feita uma tradução da escritura hebraica para o grego, e essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Essa tradução foi realizada para uma biblioteca em Alexandria, no Egito, por 70 ou 72 tradutores hebreus. Existe essa possibilidade. Ao traduzir a Septuaginta,
os eruditos judeus fizeram uma nova organização, acrescentando mais uma categoria, escritos. Em seu tempo, Esdras organizou em lei e profetas. Após a Septuaginta, a Bíblia hebraica ficou organizada em 3 categorias: lei, profetas e escritos. Isso após a Septuaginta. Apesar de, posteriormente, alguns concílios terem sido organizados com o objetivo de tratar da questão da canonização dos escritos do Antigo Testamento, a verdade é que a fixação do cânon, como nós o conhecemos hoje, não resulta da vontade humana, mas da providência de Deus. Providencialmente, Deus agiu através das ações humanas em todo o processo da formação do cânon, desde a sua origem até a sua preservação e aceitação pela comunidade judaica. Algo que vale a pena fazer referência é que a menção do cânon judaico, feita pelo próprio Senhor e pelo historiador judeu Flávio Josefo, prova de forma definitiva que esse cânon já existia antes do 1º século depois de Cristo, exatamente como temos na atualidade quanto à apresentação e conteúdo. No entanto, a data exata da formação do cânon do Antigo Testamento é totalmente desconhecida. Por influência de alguns estudiosos, de alguns exegetas, há uma afirmação inférica. E, por inferência, os estudiosos apontam o final do cativeiro babilônico como a organização do cânon. Mas, relembrando, Esdras, ele não disse quais livros fariam ou não parte do cânon. Esdras apenas o reconheceu. Apenas isso. Então, existe entre os judeus uma tradição corrente, e essa tradição corrente chegou até nós de que o cânon foi organizado no tempo de Esdras e Neemias. Organizado. Portanto, quando se fala na formação do cânon do Antigo Testamento, aponta-se uma data. E a data apontada é o final do cativeiro babilônico. Então, como informação meramente didática, se alguém pergunta quando o cânon do Antigo Testamento foi formado, nós podemos responder assim. Por inferência, os estudiosos apontam o final do cativeiro babilônico. O historiador Flávio Josefo, ele fala de uma crença universal entre os judeus de que nenhum livro havia sido acrescentado desde o tempo de Esdras e Neemias. Vamos a um terceiro ponto. O Concílio de Jânia. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito, futuro imperador romano, ele liderou o cerco e a destruição da cidade e do templo de Jerusalém. No ano 70, Jerusalém, o seu templo, foram totalmente destruídos pelo general Tito. E esse evento, ele foi um marco na história, levando à diáspora judaica, isto é, a dispersão de todos os judeus, e marcou o fim do Segundo Templo. Após a destruição total, tanto da cidade como também do templo, instaurou-se, isto é, teve início uma crise sem precedentes no judaísmo. E esta crise marcou um ponto crucial na história judaica, levando a um período de reflexão, de mudanças profundíssimas. Foi então que na cidade de Jânia, na região da Judeia, foi realizado no ano 90 depois de Cristo. Portanto, preste atenção, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém aconteceu no ano 70. No ano 90,
20 anos depois, a comunidade judaica convocou um concílio. E esse concílio aconteceu na cidade de Jânia, uma cidadezinha localizada na Judéia. E a finalidade desse concílio foi unificar, fortalecer o judaísmo. Esse concílio organizou práticas religiosas e definiu critérios doutrinários diante da crise religiosa, da crise política que o povo judeu enfrentava naquela época. Todavia, o objetivo principal do concílio foi homologar, foi confirmar o cânon bíblico judaico. O concílio de Jânia, liderado por rabinos influentes, decidiu que apenas os livros escritos em hebraico, atribuídos ao tempo de Esdras, deveriam ser considerados canônicos, excluindo assim os livros apócrifos da Septuaginta, escritos em grego. Portanto, vale a pena destacar que o cânon do Antigo Testamento, desde os tempos de Esdras, já estava estabelecido. Então, o Concílio de Jânia apenas reafirmou o que já era aceito por todos os judeus. Fato é que a evidência interna e a externa provam que o cânon do Antigo Testamento já estava completo antes mesmo do primeiro século depois de Cristo. Novamente cito o historiador judeu Flávio Joséfo. Ele é a testemunha extra-bíblica mais antiga que temos ao falar do cânon do Antigo Testamento. Portanto, a evidência externa vai comprovar que o cânon do Antigo Testamento já estava completo. A evidência interna também aponta para o fato de que, nos tempos de Jesus, o cânon já estava fixo e era usado pela comunidade judaica. Com base nisso, nós podemos concluir que o cânon do Antigo Testamento já estava definido antes do nascimento de Jesus. Além disso, os apóstolos, em diversos momentos, eles explicaram vários textos do Antigo Testamento, endossando assim a sua inspiração. Vamos ao quarto ponto. Organização da Escritura do Antigo Testamento. Na aula passada, nós afirmamos que o Antigo Testamento possui 39 livros que estão organizados em 5 categorias. Livros da lei ou Pentateuco, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Outra categoria, livros históricos, 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. A terceira categoria são os livros proféticos ou sapienciais. 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois, nós temos os profetas maiores, 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E por último, profetas menores, 12 livros: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 39 livros são os mesmos encontrados no cânon hebraico. Todavia, na Bíblia hebraica, todos esses 39 livros estão organizados em 3 categorias apenas: lei, profetas e escritos. No primeiro módulo, tratando sobre doutrina das Escrituras, nós afirmamos que a Bíblia hebraica ela é chamada de Tanakh. E essa sigla faz referência às 3 divisões principais da Bíblia hebraica: Torá, Neviim e Ketuvim, que respectivamente significam lei, profetas e escritos. A Torá, ou lei,
são os 5 livros de Moisés, na nossa mesma ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda categoria da Bíblia hebraica, chamada de Neviim, são os profetas. E essa categoria possui 2 subdivisões. Primeira, profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E a última categoria, são 3, a terceira e última categoria da Bíblia hebraica é chamada de Ketuvim, ou escritos. Essa categoria, ela também é composta por 3 subdivisões. A primeira subdivisão compreende os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. A segunda subdivisão é chamada de 5 rolos, que são Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esté. E a terceira e última subdivisão da Bíblia hebraica é formada pelos livros históricos Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. Interessante é que o último livro da Bíblia hebraica é Crônicas. A partir da arrumação em lei, profetas e escritos, a contagem de livros do cânon hebraico resulta num total de 24 livros. Isso não significa que a Bíblia hebraica contém menos livros do que a Bíblia cristã. Não. O conteúdo é exatamente o mesmo. A diferença no número de livros ocorre simplesmente pela forma como eles estão organizados. Por exemplo, os livros dos 12 profetas menores na Bíblia hebraica são considerados apenas um único livro, como também Esdras e Neemias. Na nossa Bíblia, cada profeta menor é um livro. Na nossa Bíblia, Esdras é um livro, Neemias é outro livro. Na Bíblia hebraica, profetas menores, um só livro. Esdras e Neemias, um só livro. Além disso, alguns livros não são divididos em 2 volumes, como na nossa Bíblia. Nós temos 1 Reis, 2 Reis. Nós temos 1 Samuel, 2 Samuel. Nós temos 1 Crônicas, 2 Crônicas. Na Bíblia hebraica, não. Reis, ou Samuel, Reis e Crônicas. Vale salientar que a organização do Antigo Testamento presente na Bíblia cristã deriva da Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica. Outro fato muito importante é que os livros do Antigo Testamento não aparecem nas nossas Bíblias na ordem que foram escritos. Tampouco os títulos dos livros revelam sempre o seu escritor. Os grandes eruditos do Antigo Testamento afirmam que o livro de Jó, por exemplo, foi escrito por Moisés. O livro de Rute foi escrito por Samuel. O segundo livro de Samuel foi escrito pelo profeta Natã. Mais uma vez, eu quero afirmar que o cânon do Antigo Testamento já estava bem consolidado no tempo de Jesus. Quando Jesus desempenhou seu ministério, o cânon do Antigo Testamento, como a gente tem hoje, já estava consolidado. Isso é bastante evidente pelas suas declarações registradas nas escrituras gregas cristãs. Jesus faz menção ao cânon do Antigo Testamento, por exemplo, em Lucas 24:44, quando ele diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A lei de Moisés é uma referência à primeira parte do Antigo Testamento, que são os 5 livros, a Torá. Os profetas citados aqui por Jesus são uma referência à segunda parte dessa escritura, os Neviim. E a terceira parte do cânon
Jesus denominou Salmos. Por quê? Porque este livro encabeça os Ketuvim, os escritos. Então, nós podemos afirmar que o Senhor Jesus, ele fez referência ao cânon judaico com as suas três principais divisões. Flávio Joséfo, ele menciona o cânon do Antigo Testamento com as mesmas partes. Ele vai dizer o que nós já falamos na aula passada. 5 livros são de Moisés. Os profetas que sucederam a esse admirável legislador escreveram 13 outros livros. Além destes, disse Flávio Joséfo, há outros livros que contêm hinos, contêm cânticos feitos em louvor a Deus e preceitos para os costumes. Quando Flávio Joséfo fala em 5 livros de Moisés, a referência é a mesma, a Torá, a primeira seção da Bíblia hebraica. Quando ele fala nos profetas, ele faz alusão à segunda seção, os Neviim. Quando ele fala em outros livros, é uma referência aos Megilot, aos 5 livros, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther. Joséfo, ele vai falar, e existe algo aqui que precisa ser ouvido com atenção. Joséfo, ele faz alusão a 22 e não a 24 livros do Antigo Testamento. Então, quando você estiver estudando sobre isso, há a possibilidade de algum autor falar em 22 livros do Antigo Testamento ao invés de 24. Então, Joséfo, em sua época, ele fala em 22 livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque havia, na época de Joséfo, uma tentativa de associar os livros do cânon do Antigo Testamento às 22 letras do alfabeto hebraico. E aí, para fazer com que o cânon judaico tivesse número igual ao alfabeto 22, eles agruparam o livro de Ruth ao livro de Juízes e o livro de Lamentações ao livro de Jeremias. Fazendo isso, o cânon estaria igual ao alfabeto, com 22 letras, o alfabeto, e 22 livros, o cânon hebraico. Todavia, isso não vingou. Então, permanecemos tendo na Bíblia hebraica 24 livros. Quinto ponto desta nossa segunda aula vai falar sobre a rejeição dos apócrifos. O cânon protestante e também o cânon judeu do Antigo Testamento, apesar de estarem organizados de forma diferentes, possuem os mesmos livros. Então, o cânon cristão, o cânon protestante, ele possui os mesmos livros do cânon judaico. Os 24 livros do cânon judaico correspondem aos 39 livros da Bíblia protestante. Todavia, o Antigo Testamento da Igreja Católica é composto por 7 livros a mais, conhecidos como apócrifos. A palavra apócrifo é uma palavra grega, e esta palavra significa escondido, duvidoso. Os livros apócrifos da Bíblia Católica são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque, além de acréscimos aos livros de Esté e também Daniel. Um dos motivos para os protestantes não aceitarem a inclusão dos apócrifos no cânon é devido ao fato de que nenhum desses apócrifos era aceito pela comunidade judaica como livros inspirados por Deus. Ora, os judeus não aceitavam a inspiração destes livros no Antigo Testamento. Os judeus excluíram
do seu cânon esses livros. Falando sobre isso, o professor Franco Ferreira, ele diz o seguinte: mesmo os católicos, eles têm de admitir que esses livros não eram reconhecidos como canônicos pelos judeus antigos na Palestina. Uma tradução da escritura para o latim, conhecida como Vulgata Latina, realizada por Jerônimo, incluía esses livros apócrifos. Todavia, isso não significa que esses livros eram vistos como inspirados pela comunidade judaica da época. Jerônimo traduziu as escrituras para o latim no IV século e ele mesmo afirmou que os livros adicionados deveriam ser colocados entre os apócrifos. E ele afirmou ainda mais: esses livros não fazem parte do cânon, porque são apenas apêndice. Isso quem afirmou foi Jerônimo. Além disso, a inclusão oficial dos livros apócrifos no cânon da Igreja Católica aconteceu somente no Concílio de Trento, 1516. No século XVI, no Concílio de Trento. E esse Concílio de Trento, ele é conhecido na história como Concílio da Contra-Reforma. Os reformadores buscavam corrigir os falsos ensinamentos da Igreja Católica e, para fazer isso, eles baseavam-se totalmente nas Escrituras. Então, para fazer frente ao movimento da Reforma que estava crescendo em toda a Europa, a Igreja Católica ela comete a insanidade de inserir em seu cânon esses apócrifos. É preciso pontuar que a introdução dos apócrifos no cânon católico nada tem a ver com convicção teológica. Antes de tudo, é uma espécie de retaliação política contra a reforma. Infelizmente, a Igreja Católica, até aos dias de hoje, ela defende doutrinas como a intercessão dos mortos, a salvação por obras e várias outras doutrinas que colidem com aquilo que a Bíblia ensina. Os apócrifos, irmãos, contêm várias heresias, falsas doutrinas, e os católicos encontram nesses livros uma base para apoiar seus falsos ensinos. Toda a Escritura, irmão, foi inspirada por Deus. E sendo produto da mente de Deus, não pode conter erros, não pode conter contradições. Contudo, a Igreja Católica parece ignorar esse fato. Quando a gente analisa os vários livros apócrifos, é possível perceber erros terríveis. Textos que entram em contradição com a doutrina da Sagrada Palavra. Nós vamos ver alguns exemplos, alguns trechos de alguns apócrifos e as suas incoerências com o ensino geral da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o livro de Tobias é uma história sobre a bondade de Tobit e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Este livro apócrifo é um livro cheio de mentiras, cheio de contradições. Esse apócrifo, ele vai ensinar que os pecadores, eles podem ser justificados a partir das suas próprias obras. Em Tobias, capítulo 4, versículo 11, está escrito que a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas, a esmola. Além disso, em Tobias, capítulo 6, versículo 18, este livro vai ensinar um certo tipo de feitiçaria para expulsar demônios. Ele vai afirmar que deve se queimar o fígado do peixe para que o demônio fuja. Irmãos,
Esses ensinos vão contra aquilo que a Bíblia nos orienta, nos prescreve. Ora, ninguém é salvo por dar esmolas. Segundo a Bíblia Sagrada, nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé. E os que praticam feitiçaria, diz Apocalipse, não herdarão o reino de Deus. Portanto, o relato de Tobias, além de apresentar uma heresia, é totalmente mentiroso. Existe um outro livro apócrifo chamado de Eclesiástico. Esse livro é semelhante ao livro de Provérbios. Porém, os ensinamentos, as coisas que ali são ditas, colidem de forma frontal com o ensino da Bíblia. A Bíblia ordena no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, que nós devemos amar o nosso próximo, inclusive o nosso inimigo. Porém, não é isso que ensina este livro apócrifo de Eclesiástico. Neste livro apócrifo de Eclesiástico, lá no capítulo 42, versículos 4 e 5, há o registro do trato cruel aos escravos ao dizer que os homens não devem se envergonhar de golpear até sangrar as costas de um escravo ruim. É bem verdade que a epístola de Judas no Novo Testamento faz menção, e nós já falamos no módulo de doutrina da Escritura sobre isso. O livro de Judas, ele faz menção de um pseudepígrafo, o pseudepígrafo de Enoque, e vai falar também da ascensão de Moisés. Todavia, irmão, já dissemos isso. Isso não significa que Judas via esses escritos como inspirados por Deus. Em Atos, capítulo 17, versículo 28, 1 Coríntios 15, 33, em Tito, capítulo 1, versículo 12, Paulo vai fazer menção a poetas, filósofos gregos. O fato dos escritores bíblicos usarem dessas fontes não significa que eles enxergavam essas fontes como inspiradas por Deus. Essas citações vão nos mostrar apenas que, em determinados momentos, Judas e Paulo usavam fontes secundárias para apoiar seus argumentos. Ponto final. O fato é que não há menção nenhuma no Novo Testamento a nenhum livro apócrifo que a Igreja Católica incluiu no seu cânon do Antigo Testamento. Sexto ponto. O Antigo Testamento para a Igreja Cristã. A Igreja Cristã, ela acompanhou o entendimento da comunidade judaica na recepção do Antigo Testamento como palavra genuína de Deus. Já falamos que nos dias do Antigo Testamento, a coleção de livros do Antigo Testamento já estava completa. Jesus usava o Antigo Testamento como Bíblia. Os apóstolos usavam o Antigo Testamento como Bíblia. A igreja primitiva fazia alusão, referência ao Antigo Testamento como palavra de Deus. O fato de escritores do Novo Testamento frequentemente utilizarem o Antigo Testamento significa que, naquele tempo, o cânon do Antigo Testamento já existia como uma coleção fechada. Nós já vimos que o próprio Jesus, ele deixou bem claro que os livros do Antigo Testamento testificavam dele. Vale a pena destacar que apenas no Evangelho de Mateus há pelo menos mais de 32 citações diretas do Antigo Testamento nos ensinos de Jesus. E aí, numa dessas citações, em Mateus, capítulo 23, versículo 35, Jesus faz referência às mortes de Abel e também de Zacarias. Isso é bastante interessante. Mateus 23, 35.
A morte de Abel está registrada em Gênesis 4. Já a morte de Zacarias, citada por Jesus, está registrada em 2 Crônicas 24, 22. Isso é interessante porque na organização da Bíblia hebraica, Gênesis é o primeiro livro, enquanto que Crônicas é o último livro. Isso é totalmente relevante porque, ao citar Abel e Zacarias, Jesus faz uma clara indicação de que, em seus dias, o Antigo Testamento já era visto como uma coleção completa que se encerrava no livro de Crônicas. Começava com Gênesis e terminava com Crônicas. Jesus garante isso. Nós já vimos que a terceira subdivisão da Bíblia hebraica é formada por livros históricos: Daniel, Esdras e Neemias e Crônicas. A história da igreja vai comprovar que a igreja primitiva aceitou o Antigo Testamento como canônico, como palavra de Deus. Em suas epístolas endereçadas a diversas comunidades cristãs daquela época, os apóstolos fizeram muitas citações ao Antigo Testamento. Inclusive, o apóstolo Pedro, ele escreveu de uma forma específica sobre a inspiração da escritura do Antigo Testamento, quando ele escreve sua segunda epístola, lá no capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz Pedro: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vale a pena saber que no tempo do Novo Testamento, o idioma mais comum era o grego. Então, geralmente, os cristãos primitivos usavam a Septuaginta. Nós já sabemos que a Septuaginta era a tradução grega do Antigo Testamento, realizada 300 anos antes de Cristo, no período conhecido como interbíblico ou intertestamentário. Também já sabemos que a Septuaginta trouxe alguns livros adicionais, conhecidos como apócrifos. Esses livros jamais foram reconhecidos como canônicos pela comunidade judaica e pela igreja cristã dos primeiros séculos. Porém, depois da Reforma Protestante, a tradição católica, ela reconhece a canonicidade desses livros, incluindo-os na sua coleção do Antigo Testamento, o que é totalmente lamentável. Vamos para o sexto ponto: contexto e geografia do Antigo Testamento. O registro do Antigo Testamento é a história que vai desde o início dos tempos até o período do pós-exílio, quando o povo judeu reconstruiu a cidade de Jerusalém e o templo, que haviam sido destruídos completamente pelo babilônico Nabucodonosor. Isso significa que existe aí uma riqueza de detalhes muito grande nesses relatos contidos no Antigo Testamento. De forma específica, o pano de fundo dos acontecimentos do Antigo Testamento foi o Antigo Oriente. As histórias veterotestamentárias ocorreram nas seguintes regiões: Mesopotâmia, Ciro-Fenícia, Egito, Península Arábica, Palestina e Península Anatolina. Portanto, devido a toda essa abrangência, os livros do Antigo Testamento foram escritos nos mais diversos contextos, como migrações, guerras, derrotas, vitórias, cativeiros, libertações, restaurações, alegrias, tristezas. É por isso que muitos personagens
acontecimentos históricos, reinos, impérios são citados no Antigo Testamento. Todavia, diferentemente das literaturas mitológicas das culturas pagãs, o Antigo Testamento jamais se propôs a esconder as imperfeições dos seus personagens. Os personagens principais do Antigo Testamento, como Abraão, a Bíblia vai registrar os seus percalços. Ele mentiu, ele pecou. Jacó, ele mentiu, ele pecou. Isaac mentiu, pecou. Davi mentiu, pecou. Isso acaba revelando um cenário dramático. E esse cenário dramático, ele expressa a necessidade de um redentor para a humanidade. Isso vai nos remeter para o último ponto desta nossa segunda aula do segundo módulo, que é a mensagem do Antigo Testamento, o nosso último ponto. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento vai relatar, esses livros relatam sobre a história da criação do mundo, vai falar sobre a formação do povo de Israel. Esses livros mostram que a família de Abraão foi escolhida por Deus e, através dela, a nação de Israel foi formada. Essa nação cresceu durante o tempo que esteve no Egito, de onde foi poderosamente libertada por Deus. Depois, Deus guia essa nação pelo deserto rumo à terra prometida. Durante esse tempo, a lei foi dada, regulamentando a vida civil e religiosa da comunidade da aliança. Os livros históricos registram os acontecimentos que ocorreram desde a chegada dos israelitas na terra prometida até o período do pós-exílio. Esse foi um tempo de quase 1000 anos. Nesse período, primeiro, o povo de Israel foi organizado em confederações no tempo dos juízes e depois foi unido numa monarquia. Porém, após o reinado do rei Salomão, o poderoso reino unificado de Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Por causa do pecado de idolatria, ambos os reinos foram conquistados por nações estrangeiras. Primeiro, o reino do norte. O reino do norte, conhecido como Israel, foi conquistado pelo Império Assírio. E depois, o reino do sul, conhecido como Judá, foi conquistado pelo Império Babilônico. Já os livros proféticos vão registrar os oráculos de Deus através dos profetas durante todo esse período. Por fim, os livros proféticos, ou poéticos, dizendo melhor, eles foram escritos ao longo desse período. O livro de Jó vai contar a história de um homem que, ao que tudo indica, viveu no período patriarcal. O livro dos Salmos traz uma coleção de cânticos desde o tempo de Moisés até o tempo da monarquia, quando também foram escritos os demais livros poéticos. Todavia, de forma geral, a grande mensagem do Novo Testamento é a história da redenção que continua também no Novo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento prepara e anuncia o que é revelado e totalmente cumprido no Novo Testamento. Nesse sentido, nós já falamos na aula passada. O Antigo Testamento, ele mostra como Deus escolheu para si um povo através do qual seu filho haveria de vir ao mundo. A mensagem do Antigo Testamento vai revelar de uma forma extraordinária como Deus preparou todas as coisas para que o seu propósito redentor fosse cumprido. Aleluia. Como conclusão desta nossa segunda aula,
nós podemos afirmar que o Antigo Testamento é escritura sagrada. E porque é escritura sagrada, ele é totalmente indispensável a todo crente. Na aula passada, respondendo à pergunta, por que estudar o Antigo Testamento? Nós dissemos que o apóstolo Paulo escreve que toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, ninguém tem permissão, irmão, para descartar qualquer parte da escritura dada por Deus. Além disso, o escritor aos Hebreus, ele explica que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Isso mostra o caráter preparatório do Antigo Testamento. Então, a verdade é que jamais nós poderíamos entender o Novo Testamento sem reconhecer a importante obra do Antigo Testamento. A gente só tem como entender a obra da cruz, o sacrifício vicário de Jesus, à luz do Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é um testemunho claro das ações soberanas de Deus na história e uma prova nítida da identidade de Cristo. É absolutamente impossível pensar no conceito de salvação pela graça mediante a fé se o Antigo Testamento não for recebido como palavra de Deus. Eu só vou entender o conceito desta salvação pela graça mediante a fé a partir do conhecimento do Antigo Testamento. Embora os crentes estejam agora sob uma nova aliança em Cristo, a mensagem do Antigo Testamento não foi invalidada. Essa mensagem continua revelando a verdade de Deus ao mundo e o seu propósito de salvação para o louvor da sua glória. Aleluia. Por fim, o próprio Cristo fez uso da escritura do Antigo Testamento. Então, se essa escritura foi importante para Cristo, certamente, irmão, ela também é indispensável para nós. Se foi importante para ele, é importante para nós. Eu espero que essa segunda aula tenha contribuído para o seu crescimento na compreensão de assuntos tão relevantes para a fé cristã. Não esqueça de responder o questionário. Na próxima aula, nós veremos a divisão do reino de Israel e o seu declínio espiritual. Até lá, em nome de Jesus, grande abraço, irmão.